podemos novamente estar aqui juntos nesse programa da JMM, Elas pelo Mundo. Esse programa que traz mulheres, traz histórias que nos inspiram, e a ideia é te impulsionar para você também participar do que Deus está fazendo no mundo. Por isso, o programa não é só para mulheres, para todos aqueles que querem fazer parte desse trabalho lindo de Deus, não é? E hoje o nosso tema, gente, é a missão e a igreja digital. Olha só, com toda essa situação de pandemia que o mundo vive, essa situação global, uma crise que é global, não é? E o programa de hoje, então, promete. Mas hoje nós queremos falar também de um aspecto que essa pandemia trouxe, com o isolamento social, trouxe outros hábitos, não é? E nós hoje vamos falar, então, dessa missão, a nossa missão diante dessa nova igreja que está aí, a igreja digital. A gente já tem falado há algum tempo, nós vemos que os críticos, os estudiosos já falam da Revolução 4.0, ou Revolução Digital, ou Quarta Revolução Industrial, não é? Cada um tem dado um nome. E nós vemos que essa revolução se caracteriza justamente por inovações tecnológicas que veio substituir muito a máquina em si, não é? Então, definitivamente, novas formas de produzir e consumir na nossa sociedade estão entrando, novas tendências que vêm para ficar. E a gente vê, então, que com esse isolamento social que nós estamos passando, gente, que é algo global, se bem que na Europa vários países já estão abrindo em muitos lugares, não é? Mas isso veio acelerar e reforçou tendências que já estavam um pouco por aí, não é? Então, o que talvez demoraria anos para se implantar mesmo, nos forçou a entrar com tudo nesse novo modo de viver, esse novo jeito de fazer as coisas, não é? Então, a gente está rodeado de computadores, smartphones, celulares, enfim, né? Todo mundo no tablet, nas redes, e todo mundo conectado, muitas vezes por dia. Então, aí a gente vê que nossos hábitos estão mudando também, e nos empurram, nos arrastam, a gente vê a tendência delivery, pouca gente quer ir em restaurante, quer ir, né? É a tendência EAD na educação, as escolas todas no EAD, são coisas que estão nos engolindo. Como a igreja está digerindo tudo isso? Reuniões de família, até em vídeo agora, reunião chamada em vídeo, não é? O vovô falando com o sobrinho, com o netinho, enfim. Quantos hábitos que estão vindo para ficar? Não é? Praticamente, gente, parece que tudo migrou para o online, não é? As empresas agora também, o home office, né? E as compras pela internet. Eu quase não comprava pela internet. Mas agora, não é? E a igreja? E como estão nossas igrejas, né? Quais as implicações de tudo isso, dessas mudanças para nós na igreja, para a missão? E olha, gente, para esse tema tão instigante, tão atual, atualíssimo, trouxemos duas convidadas bem especiais. Vocês vão gostar muito hoje. E duas convidadas que estão com tudo nessa coisa online e digital. E nós trouxemos, então, a Carla Freitas. A Carla é missionária da JMM, trabalhando na Colômbia. E a Carla é jornalista, gente, chiquérrima, né? Ela trabalha junto com o seu esposo, o missionário William Freitas, lá na Colômbia, e eles estão trabalhando na implantação de uma igreja em Medellín. E eles trabalham, fazem várias coisas, né? Trabalham com pequenos grupos, aconselhamentos, eles têm uma série de realizações. E a Carla, de uma maneira especial, trabalha mais com as mulheres e crianças, se bem que em tudo isso com o marido. Carla, super bem-vinda, Carla. Obrigada, Nalzira. É um prazer para mim estar aqui, poder falar um pouco sobre essa novidade que todos nós estamos experimentando nesse momento, que é o online, né, o digital. Então, eu Que espero legal. poder contribuir para essa discussão hoje. Que bom, Carla, você é jovem
e bem aí nas redes, né? Mas a outra querida que trouxemos especial vem lá de longe, gente, da Itália. É a Anne Muniz Nicodemo. A Anne também missionária da Junta de Missões Mundiais, casada com o pastor Nicodemo, o missionário Nicodemo. E a Anne, gente, inclusive vocês hoje tem assim, uma visita chique que fala mal português, tá, gente? A mulher está mais de 20 anos na Itália, Então, então ela é chiquérrima. Ela trabalha lá com seu esposo e ela traz uma contribuição linda para nós hoje, porque ela é uma enfermeira. Ela tem muita experiência em catástrofes, tragédias, inclusive trabalhou também no terremoto na Itália. Então, a Anne traz essa outra inovação, essa outra informação para nós, sua vivência ali com seu esposo e ela comandando vários programas online com mulheres, crianças. Anne, muito bem-vinda aqui no nosso programa. muito obrigada. É um prazer muito grande poder estarmos juntos e contribuir, não, para a obra que Deus tem realizado aqui na Itália e em todo o mundo, né? E poder servir o Senhor na melhor forma possível, no lugar que o Senhor colocou e nas situações diversas, diferentes da vida. A gente nunca esperou de passar por essa pandemia, com esse lockdown, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que Espero de bom. contribuir com esse tema muito importante, a igreja nessa era digital. Anne, a gente vê que você chegou na Itália há muito tempo, né? Então, até chegar aí, até esse trabalho lindo que vocês construíram, vocês já implantaram tanto trabalho na Itália. Fala um pouquinho, rapidinho, dessa caminhada aí, Anne. Nós chegamos na Itália dia 5 de agosto, dia 5 de agosto de 1998. Dia 5 de agosto fizeram 22 anos que nós estamos na Itália. Nós chegamos em Nápoles, ficamos em Nápoles por 5 anos, nós fundamos uma igreja que, graças a Deus, está indo para frente, e nós chegamos aqui em Cesena em 2003, implantamos a igreja em Cesena, e Deus abençoou assim grandemente. Hoje nós temos um pastor e um diácono italiano que tem ajudado a continuar a obra, e nós iniciamos um trabalho em Rimini, então temos a terceira igreja. Já são 2, 3 anos que nós estamos ali, e Deus tem abençoado com depois de 22 anos, a Itália é um país muito difícil. Quando nós viemos para o norte da Itália, tantas pessoas falaram: o que você vai fazer ali? É um cemitério de missionário. Mas nós podemos dizer que até hoje o Senhor nos ajudou. Essa é a terceira igreja que nós estamos implantando, e para a glória de Deus, o Senhor tem dado frutos. Não é fácil, é difícil, não? Mas a gente sabe que a gente está fazendo aquilo que o Senhor chamou. E a obra, não, a gente não faz, a gente planta, joga as sementes, mas é o Senhor que dá o crescimento, o seu Espírito Santo, que toca no coração das pessoas. E falando dessa igreja digital, a gente viu que várias pessoas puderam chegar ao Senhor, conhecer o Senhor através desse ministério. Que bom, já vamos falar lá dessa nova tendência. Mas a Carla, rapidinho aí também, porque às vezes a gente já começa a falar do assunto da igreja digital, mas às vezes as pessoas falam: mas quem é a Anne? Quem é Carla? Como assim? Então, fala um pouquinho rapidinho de vocês, como vocês chegaram, ou como que está hoje, Carla, antes de entrarmos no assunto propriamente. Tá joia. Bem, eu estou há quase 7 anos na Colômbia, é o nosso primeiro campo missionário, meu e do meu esposo. Nós chegamos em dezembro de 2013 e chegamos para trabalhar na revitalização de uma igreja. Então, trabalhamos os primeiros 3 anos na revitalização de uma igreja em Medellín, uma igreja conhecida como a Igreja que Mata Pastores, veja, porque era uma igreja em que nenhum pastor ficava. É muito difícil, mas a gente conseguiu, finalizou o trabalho ali, entregamos a um pastor nacional, e então, no nosso segundo termo, né, que são os seguintes 3 anos, nós fomos para plantar uma igreja numa cidade ao lado de Medellín, faz parte da Grande Medellín, essa cidade se chama Bédio, e ali nós estamos plantando essa igreja. Então, finalizamos os primeiros 3 anos e vamos voltar. Nesse momento, estamos no Brasil, porque a Colômbia está fechada,
a gente não consegue retornar para o campo, a gente veio para fazer promoção, acabamos ficando aqui e os aeroportos estão fechados. A Colômbia está hoje no maior isolamento do mundo. Então, nós ficamos presos no Brasil, estamos aguardando regressar para continuar o trabalho. Na verdade, o trabalho não parou, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso ainda. A gente segue online, mas a gente um dia vai precisar estar lá também fisicamente. Como foi lá na Itália, Anne, essa experiência? Como começou tudo isso? Como que vocês foram para o online? A Nozira foi muito interessante, né? Aquele último domingo de fevereiro, a gente teve o culto de manhã em Rímini, depois a gente teve um almoço com as famílias da igreja, foi um tempo tão gostoso de comunhão, de estar juntos, né? Foi um tempo maravilhoso. E quando voltamos para casa de noite, o governo decretou o lockdown, que ninguém mais podia sair de casa. E foi uma experiência assim estranha, porque a gente, né, é acostumado com a liberdade de poder ir e vir na igreja, depois daquele encontro de domingo, parece que Deus tinha preparado, né, o nosso culto tão Olha só. gostoso, o nosso almoço e depois tudo fechado. Vocês já tinham esses cultos, já tinham um canal, então ajudou a ir por aí, né? Que aqui pegou muita gente de surpresa. A igreja correndo atrás de abrir canal no YouTube, de não sei o quê, e vocês já tinham as condições, né? A gente já tinha, graças a Deus, a gente já tinha condições, a igreja de Rímini, de Cesena, já tinha um canal que a gente Que transmitia bom. online os cultos, então a igreja já era preparada, porque quem ou trabalhava ou não podia vir no culto já sabia que tinha um canal online que eles podiam ver o culto, né, Que participar bom. do culto. Então, Graças a o Deus. domingo que fechou, o outro domingo a gente teve o culto online, todo mundo na sua casa, mas continuou os nossos Que bom. encontros. Não cancelamos nenhum encontro. Única coisa Graças a Deus. diferente é que cada um estava na sua casa. Aham. E, Carla, como que foi na Colômbia a experiência de vocês, essa transição? Teve resistência? Como que o pessoal encarou essa? Então, na Colômbia, a gente já tinha vindo para o Brasil e tinha deixado já tudo organizado com os irmãos locais lá para seguir o trabalho da igreja. E então veio a quarentena, nós não tínhamos nada, nós tínhamos somente as nossas redes sociais de Instagram e Facebook, mas então os irmãos propuseram começar a transmitir os cultos online. E então eles mesmos organizaram e começaram as transmissões dos cultos de domingo, dos cultos da quarta-feira, e algumas semanas depois, eu acredito que 2 semanas depois, a gente começou também os pequenos grupos, a realização dos pequenos grupos online. Alguns não pararam, outros que tiveram que se adaptar. Mas ali na Colômbia a gente teve uma questão muito que influenciou demais, que é a má qualidade de internet. Então, com isso, cada pequeno grupo teve que se adaptar a uma ferramenta diferente para poder conseguir continuar se reunindo. Então, alguns conseguiram migrar para o Zoom, né, ou para o Google Meet, mas já precisava de uma conexão de internet melhor para isso. Outros ficaram só no WhatsApp. Então, a gente tem grupos que se reúnem somente por WhatsApp, não é por vídeo, é por mensagens. Então, eles marcam uma hora, naquela hora todo mundo vai estar junto no grupo, e então eles enviam mensagens de áudio. E se tem alguma pergunta, envia o texto, e aí a pessoa que dirige o estudo envia um áudio respondendo a pergunta. Então, é algo que eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer. As pessoas pudessem ter uma disciplina assim, de estar com o seu celular participando de um estudo por mensagem. Mas está acontecendo na nossa igreja. Então, a gente fez essa transição, não estávamos preparados como a Anne, a gente teve que desenvolver essas habilidades, ainda estamos tentando desenvolver para poder atender a necessidade que os nossos irmãos têm de continuar se alimentando da palavra de Deus, né? Você foi pega aqui no Brasil, não é? E para você teve uma coisa nova também que aconteceu para nós aqui. Live missionária, curso da junta pela internet. A nossa campanha foi pelas redes. Nossa grande preocupação era, ai meu Deus, como é que a junta vai conseguir esse ano
a sua meta, como que nós vamos levantar o dinheiro assim, meu Deus? Eu fiquei, todos nós orando, né? E você é uma das que participou da campanha fazendo. A gente não pôde visitar a igreja, fizemos os cultos online, as lives. Como que foi a tua experiência aqui no Brasil com lives e visitando igrejas? Então, então, foi muito interessante porque a gente chegou a fazer 2 semanas de promoção missionária. Aí, de repente, a gente teve que voltar. A gente estava lá em Brasília, a gente teve que voltar correndo, eu sou aqui do interior do Rio de Janeiro. Voltamos porque tudo ia fechar. Chegando aqui, a gente ficou perdido. Então, o que, que a gente faz? As igrejas desmarcaram a nossa visita e a gente ficou com a agenda zerada. Até que as igrejas começaram a se tocar de que podia receber um missionário na igreja online. Aí a agenda começou a ser remarcada. Não as igrejas que estavam antes, mas as igrejas mais espertas, as igrejas que começaram a meter a cara mesmo no mundo digital. Então, essas igrejas começaram a chamar a gente começou a participar dessas lives, e era muito interessante, porque ainda que eu estivesse aqui na minha casa, eu podia sentir o carinho dos irmãos do outro lado do país. Eu fui para tanto lugar, mas eu lembro de uma igreja, a Igreja Batista em Picos. Aquela igreja nos recebeu de uma maneira, com uma alegria, e depois eu soube que eles levaram muitos missionários de missões mundiais para falar para eles. Nós estreamos um quadro que eles tiveram, um culto novo que eles lançaram pela internet, chamado Terça Missionária. Nós fomos os primeiros, depois vários missionários participaram da Terça Missionária, e a igreja vibrava. Eu recebi, no final da campanha deles de missões, eu recebi uma mensagem do promotor de missões falando que nunca na história da igreja a igreja tinha se envolvido tanto com missões como nesse ano, em que eles puderam receber tantos missionários, algo que não acontecia, porque a gente não podia estar em tantos lugares assim. Até economicamente é complicado para nós nos locomovermos tanto assim pelo país. E pela internet a gente pôde visitar muitas igrejas e mobilizar a campanha missionária de muitas igrejas. Então, eu fiquei muito feliz de participar disso. Anne, como que foi na Itália de um modo geral? Isso teve resistência? Teve alguma que vamos fazer culto online? Quer dizer, todos entendem que essa coisa do virtual é real, né? Meu pastor sempre fala isso. Não é uma igreja, não é um holograma, não é um sonho. Nós estamos ali louvando, é real. Só que não estamos presencial, não é? Mas é real, né? O que você sentiu na Itália? Conta, mana. Ok, racconto tutto. Não, olha, foi muito interessante, porque graças a Deus não tivemos resistência. Muitas pessoas, os irmãos da igreja, o pessoal do louvor, as irmãs da escola dominical, todo mundo se colocou à disposição para ajudar. Então, cada um gravava a música na sua casa e mandava para o pastor. A gente, com as crianças, antes de começar a própria escola, a escola bíblica dominical online, o que a gente fazia? Ou as crianças cantavam, contavam uma história, a gente colocava no culto, e foi muito legal, porque todo mundo queria participar. Talvez assim, era um mundo novo, que todo mundo queria, olha, eu vou fazer, o que eu preciso fazer para estar junto, participar? Eu vi muito, assim, muita gente querendo contribuir para a obra de Deus, né? E foi legal porque esse tempo, como o pessoal, a igreja de Cesena e de Rime se uniram. Então, se uniram a parte do louvor, se uniram, eles gravavam, uma irmã colocava todo mundo junto, cantando, tocando. A gente com as crianças, com a escola dominical, as irmãs de Rímini, de Cesena, a gente fez um calendário, quem contava a história, quem fazia o trabalhinho manual, então quem fazia música, então todo mundo falou, eu quero fazer. Era um mundo novo e a gente teve assim, uma participação muito grande. Eu vi teu material, cada coisa linda que vocês fizeram. Né? Foi um tempo muito gostoso, né? E descobrir assim, dons e talentos, né, que o Senhor deu para cada um de nós, e a gente tinha assim guardado ali na gaveta, e
E foi um momento de todo mundo tirar o que tinha na gaveta, escondido, guardado, para: "Ó, posso fazer isso, pode fazer aquilo". Que legal. Então Mas foi um acho tempo que gostoso. muita gente se descobriu nessa pandemia, muita Sim, gente, talentos, né, sendo descobertos. Mas descoberto. vamos, nesse tempinho, vamos ver o que que a Renata traz para a gente aí. Surpresa para vocês, gente. É uma igreja, alguém, a sua experiência do virtual, do digital. Renata, é com você. Missão e Igreja Digital. Estávamos acostumados com o toque, com o olho no olho. Reunião na igreja, comunhão, partir do pão. Aquele abraço cheio de saudades de um longo tempo que se passou entre um domingo e outro. A aglomeração era a forma de manter nossa chama acesa, uma brasa com a outra. Até que chegou essa tal de pandemia. Um vírus que mexeu com a realidade e normalidade de praticamente todo o planeta. Não era mais possível tanto contato como antes. Fique em casa, cada um na sua. Sem aglomeração, como ficaria a comunhão, o partir do pão, a proclamação? Mas nada pega Deus de surpresa, e como Deus Criador tem nos dado estratégias ainda mais eficazes para alcançarmos não só a comunidade em nosso bairro, mas em lugares dantes inimagináveis. Cultos online, células, pequenos grupos, festas de aniversário pelo Zoom, pessoas entregando a vida a Cristo pelo WhatsApp. Abraços virtuais e a chama acesa, a presença de Deus aquecendo os corações, pessoas do Brasil alcançando a África, brasileiros participando em congressos internacionais de proclamação da Palavra de Deus a partir da sua casa no Brasil. O reino de Deus se expandindo de forma eficaz e contagiante, o que chamamos do tal vírus do bem, chama que te contagiou, e que você deve deixar se alastrar e contagiar outras pessoas através do seu computador ou celular. E isso é só o começo. Deixa Deus te usar. Vocês viram só? Deu só assim um menu degustação de várias coisas que Deus tem ainda planejado para fazer e através de você. Ele também quer utilizar a sua vida através desse aparelhinho que não sai da sua mão. Ana, é com você. Muito bom, Renata. Que lindo, né, gente? A gente vê que o nosso Deus é criativo e ele é proativo e ele é tudo, né? Porque criativo é só ele cria. E ele já sabia disso tudo. E ele está cuidando das nossas igrejas. E eu quero dirigir minha pergunta agora para a Anne. Anne, como que você vê diante dessa nova situação, como que nós vamos reconquistar alguns fofos e fofas que nesse período se acostumaram no sofá, né? Quer assistir tudo do sofá, quer fazer tudo do sofá. Há muitos cardápios agora aqui, né, por aí. Muitas opções. Basta um cliquezinho, basta apertar um botãozinho, você escolhe, eu quero esse louvor, gente. Não, eu quero esse pregador. Tem uma, muitas opções. Então, com essa facilidade toda, como que o líder de uma igreja local vai manter a identidade da sua igreja, a minha igreja, o meu rebanho? Como a gente manter esse sentimento? Como nós vamos fazer, Anne? Como a gente manter aquela ideia de família, né? A gente tinha aquela coisa da nossa igreja, minha família. Você quer falar alguma experiência sobre isso? Uma coisa interessante, eu não assim, esse tempo que a gente teve toda a programação da igreja online, o pessoal participando, descobrindo os dons e talentos, foi um tempo, assim, muito gostoso. A igreja continuou, a gente fala: "A igreja não fechou", a gente continua trabalhando. E no primeiro culto que nós tivemos, foi uma surpresa, porque tanta gente veio para a igreja, mesmo que tinha o distanciamento, mesmo que tinha que usar, temos ainda que usar as máscaras, mas esse tempo de distanciamento, de lockdown, acho que mexeu muito com o nosso coração. Muita gente precisava mesmo de longe, ver um rosto, poder tocar um rosto, tocar uma mão, mesmo que de longe. Os irmãos responderam muito bem. Eles estão vindo na igreja e a maioria do pessoal está na igreja.
A gente tem alguns irmãos, tem uma irmã muito, assim, muito preciosa para a gente, ela se converteu quando a gente chegou em Cesena, foi uma das primeiras pessoas que se converteram, o Fabiano batizou, e vimos ela grávida, teve os seus filhos e cresceram na igreja, e depois de toda essa pandemia, ela está com medo de vir na igreja. Tem algumas pessoas, tem um outro irmão que estão com medo, estão assim, com medo de pegar o coronavírus, porque a gente sabe assim, diminuiu bem, mas alguns casos ainda de lá ou aqui ainda tem alguns casos. E tem gente assim, tem alguns irmãos que estão com medo. Não sinto que eles têm se acomodado no sofá, mas realmente teve muita gente que teve depressão mesmo na nossa igreja, e próprio medo de pegar essa doença e ver tantos mortos, tanta gente que sofreu, porque as pessoas Sim. que pegaram, algumas foram assintomáticas, não tiveram sintomas, mas vendo, né, a televisão, tudo aquilo que eles passaram, muita gente ficou com medo. Então a gente tem orado por alguns irmãos que ainda estão com medo de vir na igreja. Mas do outro lado, graças a Deus, porque a maioria estão vindo na igreja. Até as pessoas novas que escutaram a palavra de Deus através da internet estão vindo na igreja. Tem pessoas novas, né, que se converteram, a gente pode dizer assim, nesse tempo que viu que o homem não tem o controle de todas as coisas. Talvez essa pandemia mostrou para muita gente que Deus está no controle de tudo. Se não é Ele que cuida da nossa vida, o homem pode ter a melhor saúde, o sistema de saúde. A gente está na Itália, a Emília-Romanha, onde moramos, tem um sistema de saúde sanitário excelente. Mas vimos, antes mesmo a Lombardia, e vimos que o homem não é capaz de suprir todas as coisas do ser humano, né? Então, graças a Deus que eu mostrei as fotos, né, do encontro das irmãs, o primeiro encontro presencial, a gente foi num local aberto, mas foi muito gostoso poder ver, tocar as pessoas, foi um tempo assim maravilhoso. A gente fez um canal para a escola dominical, então a gente está colocando história, trabalhinhos, manuais e música, né? Adesso, con questa canzone, canteremo una bellissima storia che ci ricorda che quando noi siamo con Dio, tutto coopera per il nostro bene, ok? E questa storia dice così: il Signore rivelò dei sogni a Giuseppe, vedeva tutte le stelle che si prostravano, suo padre le donò una tunica stupenda, era di molti colori, lo rendevano unico. Giuseppe il sognator, figlio fedel, camminava sempre col Signore, gli mostrava ciò che avrebbe fatto e non c'era niente da temere. Oh, 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 niente da temere. Oh, 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 niente da temere. Oh, oh, niente da temere. Ragazzi, dobbiamo iniziare il nostro lavoretto. Abbiamo bisogno dei 2 fogli che avete già fotocopiati, 2 fogli della prima pagina e 2 fogli della seconda, i colori, la colla e le forbici. E avremo anche bisogno di 4 cartoncini colorati. Devono essere 4. Potete scegliere il colore che vi piace di più. Abbiamo bisogno di 4. A gente falou para os pais, em vez de você dar o celular para o seu filho para ver outras coisas na internet, vocês podem dar coisas, conteúdos sadios, né, que eles possam escutar a palavra de Deus. E como tem pouco material em italiano, a gente falou que a gente não vai parar, mesmo que agora a gente volta à igreja, volta à escola dominical, tudo presencial, a gente vai continuar colocando as histórias, trabalhos manuais e música para a criançada também ter, né, um material saudável, né, que eles possam conhecer cada dia mais a palavra de Deus.
como que a igreja pode aproveitar melhor essas plataformas digitais? A gente não vai brigar com as plataformas, achar que é do diabo, mas tem muita coisa boa que nós podemos aproveitar, não é? E como que então nós podemos ser uma voz ouvida nesse mar de informações nas redes sociais? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer realmente é entender que a rede social, ou melhor, a internet, ela é parte da vida real. Antigamente se acreditava que existia um mundo real e o um mundo virtual. Mas hoje em dia, né, está comprovado que o que acontece no virtual impacta na nossa realidade. Então, nós estamos vivendo um mundo virtual, é real o mundo virtual. Então, as igrejas precisam entender isso e se apropriar também desse mundo digital para poder tomar o espaço que a igreja deve ter também nessa nova esfera da realidade. Então, eu acredito que a primeira visão é essa, é entender que é parte do mundo real. Também entender que é algo sério, porque a gente tem a tendência de pensar que a internet é coisa de jovem, é coisa de criança, é coisa de adolescente, é algo que é passageiro, é algo que não é sério, que não se deva dedicar tempo para fazer algo para a internet. Mas não é isso, a internet é séria, as pessoas buscam informações na internet, as pessoas se informam, as pessoas buscam entender o que acontece até com o corpo, quais são as doenças, que doença eu posso ter, vai na internet e confia mais no que diz na internet do que o que diz o médico. Então, por que não ter um médico capacitado para falar na internet e ajudar a pessoa a entender o que acontece com o seu corpo? Mais ou menos isso aconteceria com a igreja. Se as pessoas buscam informações sobre Deus na internet, por que não pessoas capacitadas, habilitadas, falando na internet sobre Deus, sobre como buscar a Deus, sobre como se relacionar com Deus? Então, a igreja precisa entender que agora existe esse espaço, que ela pode utilizar esse espaço. E como fazer? Primeiro, não entender que rede social é quadro de aviso da igreja. Não é ali que a gente vai dizer, olha, nós temos culto tal dia, tal hora, na reunião dos jovens, reunião das mulheres. Não, pode ser usado? Pode. Mas rede social significa relacionamento social. Então, na rede social, a gente constrói relacionamentos. Então, é o relacionamento entre a igreja e aqueles que podem ser alcançados pela mensagem de Jesus, ou um lugar que facilite a relação entre os irmãos, os membros da igreja. Então, a gente pode usar as redes sociais para desenvolver as relações, ao contrário do que se acredita. Acredita que rede social é para destruir as relações. Se as relações são destruídas pelas redes sociais, é porque elas já não estavam sólidas. As redes sociais vão potencializar o desenvolvimento das relações. Isso para a gente é muito claro quando a gente, no campo missionário, consegue falar com os nossos familiares no Brasil. A gente vê como a rede social desenvolve as relações. Então, pegar as redes sociais e fazer com que elas sejam ferramentas para levar verdades, princípios e valores bíblicos. Mas, para isso, a Ana bem falou, né, que existem pessoas que estão falando abobrinha por aí e são tidas como pessoas especialistas no assunto. Porque, na verdade, diante de tanta informação, as pessoas acabam levando a persuasão como a forma com que elas vão aderir a um discurso, e não todo o estudo ou toda a capacitação que a pessoa tem ou não. Então, o que vai determinar com que alguém compre o discurso é a maneira como aquele discurso vai chegar até mim, é a persuasão. E persuasão é muito diferente de falar bem, de falar bonito, de ter uma posição, uma postura. Não, persuasão é quando o seu discurso vai ao encontro de quem ouve, apresentando soluções para os problemas de quem está ouvindo. Então, eu, por meio do meu discurso, eu vou argumentar dizendo, olha, você se encontra assim. Essa é a razão do seu problema, essa é a razão de você precisar de uma solução. Eu tenho uma solução para você, a solução para você é essa. E dessa maneira, como a gente já entende que todos precisam de salvação, a gente pode apresentar a salvação, a gente pode apresentar princípios e valores bíblicos para as pessoas, mas a gente tem que conhecer as pessoas, saber quais são os problemas novos,
os problemas que agora elas estão passando na sua vida prática, para assim a gente poder comunicar a palavra de Deus na vida prática das pessoas e poder ser mais persuasivos. Encontrar, então, nas pessoas um lugar de fala. A gente possa passar essa verdade para as pessoas, porque realmente, hoje em dia, você abre o seu celular e tem informação chegando de todos os lados. Todo mundo está falando alguma coisa, mas a gente precisa comunicar aquilo que tenha valor para alguém, para que essa pessoa possa, então, aceitar aquilo que a gente está falando. É isso, Carla. E sabe, Anne, a Anne, por exemplo, tem um youtuber aí, o marido dela, um influencer, né? Ele faz muitas lives, muitos programas, e é isso que precisa, não é, gente? Nós podemos aproveitar esse momento e nós também termos youtubers, termos influencers, nós também colocarmos conteúdos bons que mexam com o coração das pessoas, não é, Renata? É isso aí, Nauzira. Mas como a gente está falando de missão e igreja digital, né? Eu queria pedir para cada uma das nossas entrevistadas, convidadas do programa de hoje, deixarem uma hashtag, algo que possa marcar o coração das pessoas que vão estar assistindo. E eu já vou deixar aqui a minha, porque eu sou dessas. Hashtag Deixe Jesus administrar a sua plataforma. Esse programa voou, não é? E nas nossas considerações finais, eu queria que vocês se despedissem, que vocês deixassem, então, a sua palavra final, sua consideração final, que pode ser também a tua hashtag, e que também poderia ser, você quer deixar uma frase, uma poesia, algo que você esqueceu durante o programa, então é agora, rapidinho, porque o tempo já foi. Assim, uma hashtag, eu falo o Salmo 46:10, que diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. A minha hashtag, então, que eu deixo é hashtag Igreja Influenciadora, para que a gente tome essa posição de influência na sociedade e comunique as verdades do Evangelho. Muito obrigada por eu poder participar aqui desse programa. Estou muito feliz de conhecer mulheres incríveis que estão trabalhando na obra do Senhor e estamos sempre à disposição para poder servir ao Senhor. Muito obrigada, Anne, muito obrigada, Carla. Agradecemos muito também a Renata e outra equipe da Junta que está por trás aí, cada um fazendo uma coisa. Agradecemos muito a vocês, viu? Vocês duas, de modo especial, nossas convidadas também. E a gente se despede por aqui, desejando que realmente sejamos influenciadores, né? Vamos ser sal da terra e luz do mundo, pela internet também, gente. Joga teu sal na internet, joga tua luz, não deixa a treva predominar, não é? Já disse um provérbio oriental, né? Acenda uma luz, não deixa as trevas predominarem. E acho que podemos ser o sal da terra, assim, jogando a nossa luz aí na internet. Que Deus te abençoe.